poucos instrumentos, mas um culto maravilhoso. Glória! Porque não é a quantidade de pessoas, é a sinceridade com a qual nós nos lançamos e nos entregamos. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, serei bem breve. No livro de Jó, capítulo de número 30. Capítulo de número 30. Apenas o verso 1. Ontem, eu dei até uma prévia dessa palavra que seria ministrada na terça-feira no Instagram. E hoje, em rápidas palavras, eu quero me aprofundar um pouco nesse texto. Essa palavra que tem como tema as 3 revelações do processo de Jó. As 3 revelações do processo de Jó. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim: mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhe permitindo-os sequer estar com os cães de guarda do rebanho. Tome seu assento. Olhe com muito carinho e respeito para quem está do seu lado e diga: que bom que você veio. O tema da mensagem de hoje: as 3 revelações do processo ou da prova de Jó. Porque para tudo que Deus permite e para tudo que Deus faz acontecer na nossa vida, Deus sempre tem uma resposta. Não é verdade, irmãos? Por mais que não entendamos, mas Ele sempre tem uma resposta. E o processo que Jó enfrenta, aquela prova árdua, pesada e difícil que ele enfrenta, também tem suas respostas. E 3 delas está bem aqui diante dos nossos olhos. Se lermos Jó capítulo 1, veremos aquele diálogo entre Deus e o diabo. E nesse diálogo Deus pergunta para ele se ele tinha visto o seu servo Jó. Naquele momento Deus enche Jó de elogios. Homem temente, homem sincero, homem reto, que se desviava de quê, irmãos? Perceba que na vida de Jó existem qualidades que hoje é muito rara de se encontrar em um ser humano. Sim ou não? Verdade. Você encontrar hoje uma pessoa reta, uma pessoa sincera, uma pessoa temente, uma pessoa que se desvia do mal, quando você encontra, levanta a mão para o céu, porque é muito difícil. As pessoas hoje em dia não buscam mais aquilo que é alimento para a sua vida. As pessoas hoje em dia não querem mais tratar o reino como prioridade para a sua vida. Elas lutam incessantemente em busca daquilo que satisfazem as suas vontades, os seus desejos e que massageiam os seus egos. Então Deus faz inúmeros elogios a Jó, e em contrapartida o inimigo questiona o caráter, a essência, a personalidade e a adoração de Jó, dizendo o seguinte: tendo o que ele tem, vivendo o que ele vive, é fácil demais te adorar, é fácil demais ser quem ele é fácil demais fazer o que ele faz. Aí Deus olha e diz: então toca no que ele tem. Se você está me dizendo que ele me adora porque eu o abençoo, você vai ver que ele me adora pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Olha para quem está do teu lado com carinho e diga assim: o segredo é o adorar pelo que ele faz, pelo que ele é, e não pelo que ele faz. Repito: o segredo é o adorar pelo que ele é, e não pelo que ele faz.
lembra aqui de Zaqueu, irmãos? Quem lembra de Zaqueu? Aquele homem de pequena estatura que sobe em uma figueira para ver quem? Jesus. Se a gente for lá para Jairo, Jairo corre desesperado para quê? Para que Jesus entre na sua casa. Só que com Zaqueu é diferente. Não é Zaqueu quem convida Jesus para entrar na sua casa. É Jesus quem se oferece. Por que, pastor? Porque Jesus percebeu que o interesse de Zaqueu não era naquilo que Jesus fazia, era naquilo que Jesus era. Então olha para quem está ao teu lado e diga assim: quando ele percebe que o teu interesse não é naquilo que ele faz, diga assim: até o que você não imagina, ele faz por você. Você está entendendo o que Jesus está falando? Então levanta tua mão para adorar nessa noite. Zaqueu só queria ver Jesus, e Jesus diz: olha, hoje eu me ofereço a entrar na tua casa. Zaqueu não queria milagre, Zaqueu não tinha ninguém doente na sua casa, Zaqueu não queria vitória, não queria resposta, ele só queria ver quem era Jesus. O interesse dele era 100% Jesus. Aí Jesus diz: já que o seu interesse é em mim, eu vou também te mostrar que o meu interesse é o Espírito Santo. Então o inimigo apresenta para Deus o seu ponto de vista, e o ponto de vista do diabo foi esse, abençoando ele como o Senhor abençoa. Seria muito difícil de alguém não te adorar. E esse questionamento de Satanás é extremamente equivocado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não têm habilidades nem estrutura para lidar com a prosperidade, com a bênção. Tem gente que só consegue ser fiel a Cristo se for na provação. Porque se Deus abençoar um pouquinho, a pessoa se afasta, a pessoa se desvia do propósito, sobe para a cabeça e ela se perde em meio a tantas bênçãos que Deus lhe proporciona e lhe entrega. Então o ponto de vista do inimigo está equivocado. Ele está equivocado. Jó não adorava porque era abençoado, Jó não cultuava porque Deus lhe honrava, Jó cultuava porque ele tinha Deus como sua prioridade. Então diga assim: quando eu tenho Deus como minha prioridade, diga assim: independente do que eu sou, independente do que eu vivo, independente do que aconteça, independente do que Deus faça, diga assim: eu sempre vou ser um adorador. Glória. O processo é permitido por Deus. A provação chega até a vida de Jó. E quando ele perde seus bens, quando ele perde os seus filhos, quando ele perde a sua saúde, quando ele perde tudo, a primeira revelação aparece. Qual é, pastor? Sua esposa. Sua esposa chega para ele e diz assim: rapaz, amaldiçoa o teu Deus e... Se ela fosse uma pessoa sábia, se ela fosse uma pessoa sensata, se ela fosse crente, ela teria pegado na mão dele e teria dito: meu filho, perdemos tudo, é verdade, mas se Deus for conosco, se Deus nos ajudar, se Deus estiver à nossa frente, nós reconstruiremos tudo que o inimigo destruiu. Ela teria dito para Jó o que Ruth falou para Noemi: a tua luta é minha luta, o teu processo é meu processo, teus desafios são meus desafios, os teus gigantes são meus gigantes, o teu Deus é o meu Deus. Juntos nós iremos passar por esse processo, juntos nós iremos vencer essa provação, e juntos voltaremos a viver o melhor de Deus.
é isso que ela faz. Ela olha para o processo de aprovação de Jó, e ao invés dela ser coluna, ao invés dela estender as mãos, ao invés dela dizer estamos juntos, ela simplesmente lhe vira as costas e o manda abençoar aquele que sempre foi fiel à sua vida, à sua casa e à sua família. Então olha para quem está ao teu lado e diga assim: processos dolorosos revelam quem está à nossa volta, por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós temos. Porque quem está do teu lado por aquilo que você é, aconteça o que acontecer, vai estar do teu lado. Quem está do teu lado porque te ama, aconteça o que acontecer, vai estar do teu lado. Quem está do teu lado pela tua essência, pela tua personalidade, pelo teu jeito, pelo teu carisma, ei, venha o que vier, ela vai estar do teu lado. Eu lembro de um amigo que a esposa dele enfrentou um processo de enfermidade e a medicina não descobriu qual era aquele processo. E ela ficou tão magra que ele pegava ela com a mão só, com o braço só e levantava ela. E todo mundo dizia: rapaz, vai morrer, abandona. Você é jovem, você é novo, você é bonito, vai viver a sua vida. E ele disse: só no dia que ela fechar os olhos, Jesus curar. Só que hoje é muito raro encontrar pessoas com esse perfil. Enquanto você serve, enquanto você é útil, a pessoa está do teu lado. Enquanto você produz, enquanto você dá retorno, a pessoa está do teu lado. Mas a partir do momento que você não der mais retorno, se tornar uma pessoa inválida, a primeira coisa que te acontece é as pessoas te abandonarem, te virarem as costas. Quantas e quantas vezes ele parou a Kombi na porta da minha sogra e pegava ela nos braços, ia lá para dentro da casa da minha sogra e a gente tomando café, conversando, ela tão debilitada, e ele dizia: todo mundo manda eu ir embora, viver minha vida, mas jamais eu faria isso com ela. E eu olhava para aquela situação e aquilo maltratava o meu coração, e eu olhava para ele e eu dizia: meu Deus, o mundo precisa de homens assim. O mundo precisa de pessoas assim, que entendam processos dos outros e que não abandonem ninguém no momento que ele mais precisa. Olha para quem está do teu lado e diga assim: a parte boa de tudo isso é que existe um que jamais vai te virar as costas. Existe um que jamais vai trair a tua confiança. Existe um que jamais vai te deixar sozinho. Existe um que jamais vai te decepcionar, te desamparar, te abandonar. Quem é? É aquele que foi, é aquele que é aquele que sempre será, é aquele que há de vir. Quem é, pastor? É Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Todo o processo do lado dela, e no dia que ela fechou os olhos e descansou, ele foi lá na casa da minha sogra e disse: cumpri minha missão, mas eu não a abandonei no momento em que ela mais precisou de mim. Olha para quem está ao teu lado e diga: não abandone quem precisa de você. Aleluia, não seja covarde. Aleluia, você que vive a palavra de Deus, que sabe que é a palavra de Deus, ei, não vire as costas quando alguém precisar de você. Seja luz desse mundo, sal dessa terra, seja instrumento de Deus. Aleluia. Não seja um Pedro da vida, que enquanto Jesus fazia milagre, Pedro estava lá aplaudindo, dizendo: estou contigo. Mas no dia que Jesus foi julgado e condenado, Pedro disse: eu não o conheço.
É a realidade de muitos. Nos dias de glória estão sentados na tua mesa. Nos dias de escassez estão falando mal de você. É assim ou não? Nos dias de glória estão te aplaudindo. Nos dias de provação estão te apontando. É a realidade. A esposa de Jó fez isso. Por isso que esse processo tão doloroso, essa provação tão dolorosa, mostrou para ele um cenário que ele ainda não tinha visto. Era para ela ter chegado para ele, ter amparado ele e ter dito: eu sinto a sua dor. Eu perdi a mesma coisa que você perdeu. Só restaram nós. Então juntos, um ajudando o outro, passaremos por essa provação. Mas ao invés de fazer isso, ela revela a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência. E ela mostra para Jó, para mim e para você, que o coração dela nunca esteve em Deus, que o coração dela sempre esteve naquilo que Deus fazia, naquilo que Deus proporcionava. E se o teu coração não estiver em Deus, e sim naquilo que Deus faz, na hora que Deus não fizer, você será uma pessoa derrotada. Se meu coração está em Deus, se o teu coração está em Deus, independente de resposta ou não, nós iremos seguir a nossa caminhada. Por quê, pastor? Por entender que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Você pode dar um salve de palmas para Deus. Segunda revelação do processo de Jó para minha e para a sua vida são seus amigos. E que amigos, irmãos? Quem tem amigos como esse não precisa de quê? De inimigos. E parece que esse mal que usou a vida dos três amigos de Jó, parece que ele vem ao longo dos séculos agindo, sim ou não? Porque hoje em dia, como é difícil encontrar amigos leais. Se você tem, preserve. Se você tem, zele. Se você tem, ame. Se você tem, cuide. Se você tem, seja fiel, agradável, saiba honrar. Porque é muito difícil. Na grande maioria das vezes, as pessoas só querem estar do nosso lado quando as coisas vão bem, quando Deus está abençoando, quando tudo está dando certo. Quando a porta fecha, quando as coisas começam a dar errado, os amigos se afastam e vão o que, irmãos? Embora. Quando os amigos de Jó tomam conhecimento do processo em que ele está enfrentando, tomam conhecimento que ele havia perdido absolutamente tudo e estava em uma situação miserável, eles vão até Jó, não é para consolar não. Eles vão até Jó não é para entender o processo não. Porque geralmente quem é amigo de verdade, e quando você não está atravessando uma fase legal, bacana, a pessoa chega e procura entender o que foi que aconteceu. Sim ou não? O que foi que deu errado? O que foi que aconteceu? Por que você está assim? Por que você está chorando? Por que você está triste? Por que você está atravessando por esse momento, por essa fase? Por que a porta não abriu? Porque a pessoa vai tentar entender para de alguma forma te ajudar e ser instrumento de Deus para a tua vida. Quem é verdadeiro amigo age dessa maneira. Quem não é, vai embora ou age como esses três moços. Eles chegam para Jó e dizem assim: ei, você deve ter aprontado com certeza. Se ano passado, Jó, se até meses atrás tudo estava dando certo, meu amigo, alguma coisa você fez que desagradou o homem lá de cima.
alguma bobagem você fez para que Deus tirasse a mão da sua cabeça, para que Deus deixasse de agir na sua vida. Aí eles lançam aquela dinamite bem pesada. Podemos te aconselhar, Jó? Claro que pode. Confessa o teu. Quem sabe assim o Senhor terá misericórdia de ti. Só que aquele processo não era resultado de pecado. Quantos estão entendendo aí? Olha para quem está do teu lado e diga: existem provações que Deus permite só para te mostrar quem é quem. Existirá provações que virão para Deus te passar de nível, mas existirá provações que Deus vai permitir só para abrir os teus olhos e te mostrar quem é que está do teu lado. Amaldiçoa o teu Deus, foi o que a esposa falou. Olha como ela foi pesada e severa com as palavras. Os amigos estão dizendo: confessa o teu. Nem todo mundo vai entender que o processo que enfrentamos nem sempre vai ser frutos de pecado. Mas é mais fácil a gente apontar do que procurar o quê? Entender. Se eles tivessem conversado com Jó, por serem amigos íntimos, e procurado entender o processo, eu tenho absoluta certeza que a narrativa da história seria uma outra. Se eles tivessem chegado e tivessem dito: o que foi que aconteceu, meu amigo? Por que foi que você perdeu tudo? Por que foi que seus filhos morreram? Por que foi que você perdeu a sua saúde? Jó teria dito: eu não sei, não faço a mínima ideia. Todas as vezes que meus filhos transgrediam, eu ia lá, cultuava ao Senhor. Sempre fui um homem leal aos meus princípios. Sempre fui um homem que honrei ao meu Deus acima de todas as coisas. Sempre fui um homem justo. Sempre fiz o que é certo. Quem sabe assim, eles teriam o quê? Entendido. Só que não, porque Jó se justificou. E mesmo assim, eles não acreditam. Olha para quem está do teu lado e diga: amigo que é amigo, te conhece de verdade. Esse tipo de amizade que não confia em você por aquilo que você é, descarte. Isso não é amizade. Amigo de verdade confia de olhos. Mas pastor, a Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro. Não estou falando de confiança. Você não abre a porta da sua casa para qualquer pessoa. Você não deixa sentar na sua mesa qualquer pessoa. Existem pessoas ruins, mas existem pessoas boas. Existem pessoas falsas, mas ainda existem pessoas sinceras, honestas. Ainda existe. Ainda existe. Então diga assim: se eu sou de Deus, se o Espírito de Deus habita em mim, diga: eu preciso ser uma pessoa com esse perfil. Você tem que ser alguém que inspira confiança. Você precisa ser honesto. Você precisa sim ser coluna. Precisa saber ser amigo e honrar a amizade que você tem. Mas hoje em dia a gente trata os amigos de qualquer maneira. As amizades hoje são descartáveis, igreja. Olhamos tanto para nós, para as nossas necessidades, que nos esquecemos que precisamos de pessoas de boa índole, de caráter de Deus do nosso lado, porque sozinho não chegaremos a lugar nenhum. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é fruto da oração de alguém. Alguém orou por você, alguém falou de Jesus para você. Ou você acordou de manhã e disse: hoje eu vou procurar Jesus. Não, alguém chegou até você e falou de Jesus. Aleluia. Alguém orou por você, alguém te ajudou, alguém te mostrou o caminho.
coração do processo de Jó são as pessoas. Olha o que diz Jó 29, verso de número 15, verso de número 16. Olha que profundo isso. 15. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. 17. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Agora vai para o 25. 29, 25. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Olha o que Jó fazia pelo povo. Mas no 30 primeiro, ele está dizendo, mas agora eles zombam. As pessoas que Jó mais ajudou, as pessoas que Jó mais amparou, as pessoas que Jó mais abençoou, foram exatamente as pessoas que escarneceram do seu processo. Aí eu pergunto, presbítero Maicon, onde mora a gratidão? Onde fica o reconhecimento? Onde ficam as lembranças? Pode até estar na prova, pode até ter perdido tudo, pode até não ter saúde, mas já fez muito por mim. Já me estendeu as mãos quando eu precisei, já cuidou de mim quando eu não pude, quando eu não tinha ninguém para cuidar. Essa seria a forma correta de agir com Jó. Só que não é assim que eles agem. Me pergunta, por que, pastor? Olha para quem está ao teu lado e diga assim, porque Jó não tem mais o que tinha. E quem está do teu lado, por aquilo que você tem, jamais vai ficar por aquilo que você é. Quem está do teu lado por aquilo que você proporciona, por aquilo que você faz, no dia que você disser não, a pessoa quer ir embora. No dia que você disser a partir de hoje eu não faço mais, eu não quero mais, a primeira coisa que a pessoa vai querer fazer é te abandonar, te virar as costas e ir embora. Ela não vai pensar nos anos de história que vocês viveram. Ela não vai pensar em tudo que vocês já construíram. Não, isso para ela é irrelevante, é insignificante. Por quê? Porque ela não está contigo por aquilo que você é, mas sim por aquilo que você faz. Então olha para quem está do lado e diga assim, aprenda a ficar por aquilo que as pessoas são e não por aquilo que elas fazem. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Aleluia! Quando eu li esse texto, o Senhor me respondeu. Aí eu entendi perfeitamente do porquê que Jó passou por tudo isso. Era necessário. Por quê, pastor? Porque ele era tão amparado, ele era tão aplaudido, ele era colocado, como em suas palavras ele diz, ó, me instalavam como um rei, como um consolador. Ele se envaideceu demais com aquilo que as pessoas faziam para ele. Aí Deus disse assim, eu vou mostrar para você que a opinião, que a concepção das pessoas para com você não é o que você pensa. Eles agem assim, não é porque você seja bonzinho, não. Eles agem assim porque você faz por eles aquilo que eles precisam. Deixa eu só tirar o que você tem, que aí eu vou te revelar quem são as pessoas e o que elas pensam de você.
depois desse cenário inteiro, depois da esposa, dos amigos, dos vizinhos se revelarem, pouco tempo depois, a Bíblia diz: e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus. Sabe o que é que eu acho incrível? Me pergunta o que, pastor? O que, pastor? Você acha que vai ser diferente agora ou não? Você acha que Jó vai fazer o que ele fazia? Oh, Espírito Santo. Sabendo quem é os amigos, sabendo quem são os vizinhos, você acha que Jó vai se deixar seduzir por aplauso? Você acha que Jó vai se deixar seduzir por tapinha nas costas? Não. Que venhamos aprender com esse processo de Jó. Que venhamos abrir os nossos olhos com essa provação de Jó. E ter muito cuidado, igreja. Muito cuidado com quem entra na nossa vida e com quem faz parte da nossa história. Ficamos de pé no nome de Jesus. Ficamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que essas pessoas não imaginavam é que aquilo era apenas um processo. Processos é hoje e amanhã? Não. Provações têm início, meio e fim. Levanta a tua mão direita para o céu. Te prepara. Para quê, pastor? Porque quem saiu da tua vida por causa do processo, quando a bênção chegar, vai voltar correndo. Quem fugiu da tua vida por não entender o momento de dor, de provação, quando Deus mudar o cenário, quando Deus mudar o quadro, voltarão pedindo perdão. Mas cabe a você e a mim ficar atentos. Perdoar é uma coisa, amar é outra coisa, aceitar de volta também. Então diga assim: eu perdoo. Diga assim: amo em Cristo Jesus. Diga: mas é cada um na sua. É cada um na sua. Você pode dar uma glória para Jesus. Você pode aplaudir a esse Jesus.